programa Transformando Vidas, com o pastor Wilson e pastora Cristiane de Oliveira. Igreja Evangélica Avivamento para as Nações traz para você cura, libertação e transformação de vida. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Prazer estar levando a palavra do Senhor aí, ó, na sua casa, no seu estabelecimento comercial. Hoje nós vamos continuar, falando sobre o vale de ossos secos. Aquela visão que Deus deu a Ezequiel, no capítulo 37. Nós estamos acompanhando aqui do versículo 1 até o versículo 11. E o Senhor, claro, mencionando sobre a nação de Israel. Isso aqui também tem tudo a ver conosco, Desde que a gente entenda o mesmo Deus de Ezequiel é o nosso Deus. Aquilo que a nação de Israel estava vivendo pelo fato de ter deixado Deus de lado, hoje nós encontramos, pessoas, até a nação. Geralmente quando você deixa Deus de lado, o inimigo se aproxima. E quando o inimigo se aproxima, é um caos total. Ele vem para matar, roubar e destruir. E geralmente o ser humano, ele tem dentro daquilo que ele vai aprendendo, ideologia, filosofia, psicologia. Então ele vai aprendendo a contornar, aquele problema. Na realidade não é arrumar aquilo, mas é contornar. E aí é o fato que você diz, puxa vida, eu vivo há tantos anos e sempre isso vai piorando. E a tendência é piorar, porque o ser humano ele não pode resolver isso, só Deus pode resolver isso. Então Deus deixou limites para o ser humano. Então ele pode ir até um determinado local. Ele pode prosseguir, então ali tem seu limite. Aquele limite é Deus que vai fazer. Mas o ser humano quer acreditar em um homem, quer acreditar numa ideologia, e muitas vezes de uma política, a coisada toda, porque todo partido político tem a sua ideologia, E tudo isso aí é a conversa de homem, Não resolve nada, não dá nada certo. Por isso que Deus deixou a palavra dele. Então a nação de Israel tinha deixado Deus de lado. E quando aconteceu isso daí, na realidade estava ali se tornando ossos sequíssimos. Já não tinha jeito para mais nada. Assim também é a vida do ser humano, a nossa vida, o local onde a gente vai. Então não é porque nós somos cheio de, usando um termo popular, cheio de nós. Não, é porque nossa vida é dirigida pelo Senhor. Todos os dias nós colocamos o nosso joelho no chão e clamamos ao Senhor, buscamos orientação dEle. Jamais nós vamos aí ser, por exemplo, arrogantes, de dizer que eu faço, eu desfaço. Nós não fazemos nada. A própria Bíblia fala que nós somos pó. Nós viemos do pó, E nós tornaremos para o pó. Na realidade, é só morrer, daria 6 meses, Só ter uns ossos, um esqueleto puro, e mais algum tempo, aqueles próprios esqueletos ali, teu corpo inteiro pode colocar dentro de um saquinho desse tamanho. É a vida do ser humano. Nós não somos nada. Nós estamos na dependência do Senhor, sendo orientado por Ele, sendo direcionado por Ele. Então, aí nós temos uma força que não é a força de um homem, mas a força do Senhor, que faz com que nós possamos, viver o dia a dia, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Então, um homem, por exemplo, sem Deus, ele não consegue enxergar dessa maneira. E aí ele vai, se deteriorando cada vez mais, se corrompendo cada vez mais, porque ele acha que todo mundo é assim, que a vida é assim. A vida não é assim. Tudo que nós vemos, Deus não deixou, não fez desse jeito. É pelo fato de um homem
andar longe de Deus. Aí você pergunta, mas o homem fala que tem Deus. Não. Para ter Deus é só através de Jesus Cristo. É o único que me liga a Deus é Jesus Cristo. Ninguém pode ligar ao homem a Deus se não for através de Jesus Cristo. Aí você, né? Mas Jesus. Para alguns, Jesus, ele é simplesmente mais um personagem dentro daquela região, daquela religião. Para outros, Jesus Cristo é simplesmente um profeta, né? Mas para nós ele é o próprio Deus. É Deus conosco, o Emanuel, é o grande eu sou. Então Jesus Cristo é o próprio Deus. Se você ler, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo a humanidade. E aqueles que aceitam Cristo, então aceitam ser reconciliado com Deus. Então um homem sem Cristo, ele está longe de Deus, tá bom? Então, isso que a Bíblia ensina, e nós cremos nisso e nós vivemos isso. Então quando Deus, ele chega ali falando com Ezequiel, e Deus, claro que ele vai usar um profeta, ele vai usar um instrumento para falar com o ser humano, né? Ou seja, para Deus vir aqui trazer a mensagem dele, se identificar com o ser humano, ele teve também o procedimento, nascer, né? Viveu aqui como ser humano, tanto é que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele viveu aqui como ser humano, sujeito às mesmas paixões, tudo que o ser humano pode passar, ele também passou. Então Deus, aqui ele usa o profeta Ezequiel. Primeiro Deus tratou com ele, trabalhou, nós falamos isso no programa passado, que antes de Deus fazer alguma coisa através da nossa vida, ele vai fazer em nossa vida. Ninguém que tem experiência com Deus, se ele não tiver uma experiência com Deus, ele não poderá fazer a obra de Deus. Ele pode fazer até um certo ponto, mas ali começa a perseguição, começa uma série de coisas, a calúnia contra ele, ele para. Agora, aquele que verdadeiramente foi trabalhado pelo Senhor, ele sabe que tudo isso é normal. O próprio Jesus foi perseguido, né? Você tem uma ideia, falaram que Jesus estava endemoniado. E ele cita, fala que uma casa dividida, ela não sobreexiste. Como que se ele fosse do demônio, ele poderia, né, lutar contra o demônio. Então, pra você ter uma ideia, jogaram pedra em Jesus, questionaram o seu ensinamento, questionaram a sua deidade, né, que ele era Deus. Então, o próprio Jesus passou isso, imagina nós. Não vai pensar que é tudo aquilo que você prega, que você fala, o projeto, geralmente, antes de Deus fazer algo, por exemplo, ele deu um projeto para você, te deu um projeto, ele vai trabalhando com você um tempo, te preparando para aquilo. Então você vai ficando grávido daquilo, né? Te preparando, é só você e Deus. Todas as pessoas que são usadas por Deus, que tem projeto, estão entendendo muito bem o que eu estou falando. Então antes de Deus te der, né, você comentar com outras pessoas, Deus trata com você, trabalha com você. Por quê? Você vai ter rejeição daquilo. Muitas vezes dentro da tua própria casa. Você tem um projeto, a hora que você vai falar, a tua família não aceita. Ela não aceita. A tua própria esposa ou esposo, ele vai jogar um balde de água fria. Mas, por exemplo, se Deus tratou com você, se Deus falou com você, se Deus te orientou, você está preparado para aquilo. Você está preparado. Aí você vai suportar isso. Aquela primeira, né? Aquele primeiro baque. Porque você logo passa. Não é assim? Então todos os projetos que Deus entregou na minha mão, primeiro ele me preparou um bom tempo. Às vezes levou ali meses me preparando, eu achando, será que é emoção minha? Primeiro entra aquele choque teu, né? Será que é emoção minha? Será que é coisa minha? Ou é o Espírito Santo falando, né? Para eu fazer aquilo e tal. Então você vai, né? Pensa. De repente você fala assim, muitas vezes, não, isso aqui é coisa minha. Aí daqui um pouquinho aquilo ali para e volta novamente. Você começa, né, ter aquele processo com o Senhor, aquela vida com o Senhor, aquela coisa gostosa. Aí o próprio Espírito Santo vai confirmando aquilo. Quando ele confirma, ele muitas vezes te prepara para as rejeições, né? A pessoa está rejeitando
vai rejeitar o teu projeto, né? E muitas vezes a pessoa, você passa o projeto ali para a tua comunidade, você que é um pastor, você que é um líder de célula, é um líder de um grupo missionário, ou até dentro da tua casa, ou você que tem aí a sua empresa, muitas vezes você passa e tem uns que agem por emoção, né? Oh, que legal, pá, tô nessa, depois eles param também, né? Mas quando você tem esse preparo do Senhor, você sabe que vai acontecer tudo isso. Né? Que você vai ter aquela rejeição, que você vai ser perseguido, muitos não vão gostar. Então todo projeto de Deus, se você analisar, Deus deu para os homens dele, por exemplo, no caso de Noé, né? Deus pediu para ele construir a arca. Era uma coisa, para que aquela arca? Se não chovia. Não chovia até então. Para que aquilo? Ele foi criticado, foi perseguido, não é? Mas ele tinha um propósito. Lá, no fim, a gente vê por que serviu aquela arca. É a mesma coisa o teu projeto. Você não tem que analisar por aquilo que você está passando agora. Se é verdadeiramente Deus que te deu aquilo, Ele te preparou para aquilo, porque projeto de Deus, você não sente uma emoção aqui, e à noite você vai lá e fala para a igreja, aquela coisa, isso é emoção tua, isso não vai dar certo não. Isso é um programa teu. Então primeiro Deus nos prepara. E nessa situação, Deus levou, né, Deus preparou ali Ezequiel, levou ele naquele local, mostrou para ele, e mostrou também como que seria resolvido aquilo. Como que seria? Então Deus deu o projeto para ele, daquele vale de ossos sequíssimos, mostrou, você está vendo? E perguntou, você crê? Deus perguntou, você crê que isso aí pode ser resolvido? Ele disse, tu sabes, Senhor. Então você vê que Deus tratou muito com ele primeiro. Da mesma maneira com você. Tá? Às vezes você pergunta, por exemplo, você vai estar assistindo aí, né, algum trabalho da nossa igreja. Você pergunta, como que a pessoa, será que é simplesmente o apóstolo que não, é Deus trabalha com eles, eles vão orando, Deus vai tratando com eles para a gente chegar nesse local. Claro que muitos estão só no começo, né? Estão tendo experiência com o Senhor agora, de fazer a verdadeira obra de Deus. Prepara, porque muitas pessoas quando chegam num local desse, aliás, elas não querem nem ir. A tendência do ser humano é correr disso. Ele não quer ver a realidade da vida. Ele não quer enxergar a realidade da vida. Por quê? Porque tem medo daquilo. Não é? Por que a pessoa, por exemplo, não quer ir fazer uma visita no hospital, no UTI? Porque tem medo daquilo. Tem medo que aquilo venha acontecer com ela. E a gente precisa enfrentar isso. Nós temos que enfrentar, ser trabalhado por Deus para enfrentar tudo isso. Tá bom, minha amada? Então, tudo. A gente não faz as coisas de Deus assim, não é por acaso e por emoção. Deus trata conosco, Deus trabalha conosco. Né? O projeto dele, ele vai nos tratando, nos preparando para depois a gente ir ao campo de trabalho para começar a realização daquele projeto. Tá bom? Você vai assistir um videozinho, mais um videozinho. A semana passada nós assistimos um, e hoje você vai acompanhar mais um videozinho daquilo que nós fazemos. Claro que não é tudo, né? Mas é um pedaço daquilo que nós fazemos. E logo em seguida nós retornaremos. Não é uma profissão, e se uma vocação te
Glórias a Deus. Então você acompanhou o videozinho, né, de um dos trabalhos que nós fazemos. Nós fazemos trabalho, por exemplo, de visita, né, na casa dessas pessoas. Nós fazemos o Avivalar. Nós fazemos também evangelismo nas ruas, né? Ali, conversando, né? Assim, com a pessoa, corpo a corpo, modo que eles dizem fora, levando a esperança a essas pessoas. Aí você pergunta, como que o senhor consegue levar, por exemplo, um grupo enorme de pessoas? Isso aí não é uma vez por semana, ou uma vez por mês, não. É a semana toda. Como? Isso é um projeto que Deus nos deu. Então, no começo desse projeto, nós fomos confrontados. Muitas pessoas, por exemplo, saíram da igreja, não concordaram com isso. E de vez em quando alguns saem, né? Dizendo que igreja é simplesmente um clubinho de religiosidade, que chega ali simplesmente para receber as bênçãos de Deus, né? Para receber as bênçãos. Estou aqui só para receber as bênçãos do Senhor. E a Bíblia diz que nós não estamos ali para receber bênção, nós estamos ali para ser uma bênção. Então, você vê que eles mudam o negócio, não é assim? Para receber bênção de Deus. Então é um grupinho que vai à igreja, principalmente, que na verdade eles não querem nada com Deus. Eles querem aquilo que Deus tem para dar. E muitas vezes tem o patrocínio do púlpito, não é assim? O dirigente ali que gosta, né, desse tipo de gente, isso aí não leva nada, nem ao céu leva, porque a Bíblia não mostra isso. A Bíblia, ela confronta a pessoa, da mesma maneira que, por exemplo, Ezequiel foi confrontado. Se você ler o livro de Jeremias, primeiro capítulo, Deus confronta ele, porque ele começou a dizer, não, sabe o que é, Senhor, eu sou meu time, tá falando, não, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, eu estarei com você. Deus confronta ele. Deus não confrontou Jonas? Quando Deus falou para ele, você vai pregar em Nínive, aí ele tomou outra direção, o que Deus fez? Deixou aquilo ali barato? Tá tudo bem, vai ficar assim? Claro que não. Claro que não. E conosco vai acontecer diferente? Não, é a mesma coisa, a Bíblia é a mesma. Não é? Então, Deus nos prepara. Ele mostra para nós o projeto, como que é. Você vai orando, você vai primeiro, né, se engravidando daquilo, gerando aquilo dentro do teu espírito, orando, porque você vai ter ali pessoas que vai te confrontar. Porque na realidade, aqueles que são covardes, aqueles que são fracos, eles não gostam de, né, eles querem, olha, puxa vida, está mexendo comigo. Ah, isso aí não é para mim. Eles não querem ser incomodados, porque eles já são acomodados demais, né? Geralmente os acomodados, eles não querem ser incomodados. E a palavra de Deus incomoda a pessoa. Incomoda, a palavra de Deus é para isso. Aliás, para você viver com Jesus, você tem que renunciar à tua própria vida. Jesus disse que se eu não perder a vida, eu não ganharei a vida. Isso daí não é um paradoxo. Isso é uma realidade. Eu tenho que perder aquela vida minha que eu quero fazer aquilo que dá na minha cabeça. Jesus veio aqui para fazer aquilo que dava na cabeça dele, ou veio aqui para fazer a vontade do Pai? E você não é discípulo de Jesus? Nós somos discípulos de Jesus ou somos frequentadores de igreja? Se verdadeiramente nós somos discípulos de Jesus, nós não fazemos aquilo que nós queremos, nós fazemos aquilo que o Senhor quer. Então é ensinamento errado que você vê. Claro, mas a pessoa que falou, ela leu a palavra, a Bíblia. Para quem não tem, por exemplo, uma interpretação correta da Bíblia, é uma fonte de heresia. Então eu não posso pegar um texto baseado só num versículo, ou só naquele texto. Eu tenho que pegar a Bíblia inteira, para eu ter uma noção daquilo que Deus quer, do plano de Deus. Qual o plano de Deus para a humanidade? Não é simplesmente pegar um versículozinho ali e achar, não, porque ele leu aquele versículo, né? Ele leu aquilo. Por exemplo, essa semana mesmo, eu vi num congresso, né, de muçulmanos, um videozinho que eu recebi, e ali tinha um auditório lotado, muçulmano, e apareceu ali uma moça que poderia fazer pergunta,
E ela fez uma pergunta, né, com relação que o muçulmano fala do paraíso, aquela coisa, porque que ele não aceita, né, com relação ao cristão. Ela fez uma pergunta, e aí o dirigente perguntando para aquela moça: Jesus é o que para você? O que ele é para você? E ela ficou meia. Ele é Deus para você? O que ele é? Então ela não soube responder. Agora, o muçulmano, como 90% das religiões do mundo, sabe que Jesus existe. Sabe que a Bíblia fala sobre Jesus. Eles não negam isso. O catolicismo fala, o espiritismo fala, o muçulmano fala, a testemunha de Jeová fala, o mórmon fala. Quer dizer, 90% sabe que na Bíblia fala de Jesus. Mas o que Jesus é ali? Ele é o que o que é? Tem muitos que Jesus, por exemplo, ele está no fim da fila. Ele é simplesmente um personagem. Tem outros que Jesus é um profeta, né? Tem outros que Jesus é uma boa pessoa, que fez o bem, que até fez milagre. Mas não aceita que Jesus é Deus, que Jesus que nos liga ao Pai. E a Bíblia é categórica nisso. A Bíblia é categórica nisso. Se você ler, por exemplo, tem muitos que eles acham que Jesus simplesmente é mais um. E na Bíblia, Jesus não é mais um. Jesus é Deus. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, se você ler, pode conferir, que ele fala com relação ao ministério de Jesus aqui na terra, quer dizer, 600 anos antes de Jesus vir aqui, ele já fala que ele seria o quê? Ele seria simplesmente um personagem, uma criatura? Não, Deus. Fala que ele é Deus. Quando você lê a genealogia de Jesus Cristo em Mateus, diz ali, um dos nomes de Jesus, Emanuel, que significa Deus conosco. Quando você lê o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, o que ele fala? Jesus é Deus. Quando você lê 2 Coríntios 5,19, fala que Jesus é Deus. Eu poderia ficar o programa inteirinho falando com você. Mas aquele muçulmano, o que ele fez? Ele pegou alguns versículos da Bíblia, que geralmente eles decoram. Alguns versículos que Jesus, ele fala, por exemplo, do Pai. Ele tem um relacionamento maior, né, com o Pai. Por quê? Ele estava aqui como homem, para que a pessoa pudesse entender melhor. Ele não poderia estar aqui simplesmente como Deus, que era impossível, né? Não poderia, ele tinha que estar ali como homem também, sofrer, para as pessoas entenderem. Mas era o próprio Deus conosco. Só que a pessoa não sabe. E hoje, dentro de muitas igrejas evangélicas, Jesus é simplesmente um para resolver problema. Mais nada. As pessoas não têm vida com Jesus, nem sabem verdadeiramente quem Ele é. Não é assim? Não sabem. Não é discípulo de Jesus. É igual um daqueles que estava com Jesus na cruz, que queria que Jesus resolvesse o probleminha dele ali. Senhor, se tu verdadeiramente, né, é Deus, sai daí e tire eu daqui também. Na realidade, as pessoas estão dentro da igreja para sair daquele problema. Não. Jesus, Ele quer ter um relacionamento muito íntimo conosco. Muito. Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmão. Porque para que você foi chamado? Diz a Bíblia que muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Agora a tua vida, você foi chamado. Agora você precisa lutar, crescer espiritualmente, ser uma verdadeira criatura de Deus, ou seja, uma nova criatura. Que você possa ter relacionamento. E esse relacionamento com o Senhor que vai fazer com que você entenda o próximo e lutar pela causa do próximo, pela causa do Senhor aqui na terra.
tá bom? Gostaria de orar com você. Pai amado e precioso Deus, muito obrigado por esse tempo, por essa palavra maravilhosa, Senhor, que ela não termina por aqui, meu Pai. Esteja, Senhor Deus querido e precioso, levando essa pessoa a ter o entendimento, Pai, correto da Tua palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe, minha amada. Até o próximo programa.